Saiba tudo o que vai acontecer no penúltimo capítulo de Ruby. Fica comigo até o final desse vídeo e saiba tudo o que a mentirosa vai aprontar. Ela vai aprontar bastante, mas também vai ter um troco no final. Caetano fará então seu último pedido a Cristininha. Gente, esse é de partir o coração, pois ele vai fazer uma grande revelação para ela. Gravidez, morte, entre outras coisas, e falência. Fica comigo para que vocês possam saber de tudo por completo do que ainda vai acontecer. A Ruby vai perder tudo. E aí, tá curioso? Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem saber de tudo. Vamos começar falando no penúltimo capítulo de Ruby, algo que vai acontecer, que é sobre a morte do Caetano. Caetano já está sabendo que ele está muito doente. A Cristina ainda deveria procurar um médico. Caetano diz que não quer, ele não precisa de um médico. A Cristina diz que sim. Nesse momento, o Caetano deixa sair que para ele já não tem mais jeito. Cristina se preocupa e pressente logo que algo de errado está acontecendo e pergunta para o Caetano o que realmente está acontecendo e exige do esposo que lhe diga o que de fato está acontecendo. E nesse momento, o Caetano olha para a Cristina e começa a fazer carinho nela e dizer: Cristina, minha Cristina, já com um olhar de despedida, mas a Cristina ainda está totalmente inocente de tudo. O Alessandro vai visitar a Ruby. Quando ele chega lá onde ela está, ela já fala: meu amor, estava com saudade, e começa a acariciar o Alessandro. Só que o homem, gente, está uma fera e fala: eu já sei de tudo, você é uma mentirosa. E então ela pergunta para o Alessandro o que foi que aconteceu. Nesse momento, a Ruby é desmascarada. O Alessandro está com um papel em mãos e mostra para a Ruby, dizendo que já sabe que não foi o Heitor que matou o filho do casal, e sim que foi ela quem perdeu em um acidente de carro. Nesse momento, ele mostra o papel para ela e diz que ela é uma mentirosa. A Ruby tenta todo o tempo dizer para o Alessandro que não, isso é falso, porque o seu próprio pai viu com os próprios olhos dele o que o Heitor me fez. O Alessandro está com muita raiva e já sabe de tudo e diz para ela parar de mentir para ele, porque agora ele já sabe que ela nunca mudou e que às vezes que jurou amor para ele foi apenas uma mentira. E diz que ele já sabe de tudo, que ela perdeu o bebê dos dois uma semana antes de tudo que aconteceu com o Heitor e que foi por causa da pancada do carro que ela perdeu o filho do casal. Aí então ela diz: Alessandro, Aí ele fala: eu o quê? Você não quis contar a verdade para me manter ao seu lado? Me responde, você mentiu? Quando eu te propus de nos casarmos, você já tinha perdido o nosso filho? Questiona o Alessandro a Ruby. Aí então a Ruby diz que não foi bem assim. Ela continua mentindo, dizendo para ele que quando o Alessandro a pediu em casamento, ela ainda estava com um filho e que ela não queria que o Alessandro sentisse a mesma dor que ela sentia, e por isso não contou para ele que tinha perdido o filho do casal. Aí então o Alessandro fala: você armou todo esse teatro para que eu pudesse me manter ao seu lado. Você é uma mentirosa, você é uma falsa. O Alessandro está totalmente decepcionado com a Ruby mais uma vez. Aí o Alessandro então começa a falar para a Ruby que ela é muito má e veja só a que ponto você chegou. Enquanto o Heitor estava lá em seu leito de morte, você ousou a me pedir que eu tirasse a vida do meu melhor amigo. Aí a Ruby disse que só fez isso porque o Heitor já tinha lhe feito muito mal. E então tenta justificar. Aí então o Alessandro diz que ela é muito cruel em ter se casado com um homem sem amá-lo. Aí a Ruby diz que o Alessandro é um idiota, porque ela só ama o Alessandro e mesmo assim, olha só, tudo que ela tem que passar para poder mostrar para ele que ela realmente o ama. E segue-se então uma discussão descontrolada da parte dos dois. Agora a casa caiu porque o Alessandro sabe quem realmente a Ruby é. E para finalizar essa discussão, o Alessandro ainda diz para a Ruby que hoje ele se arrepende de ter conhecido ela e de todo esse amor que ela sente por ele.
e que ele também sente por ela. Aí então a Ruby pede para que o Alessandro não fale desse jeito, porque esse amor é único e que eles dois juntos já superaram muitas coisas juntos e dizem que agora que o passado deles já não conta mais e eles podem de fato ser felizes. E diz então a Ruby que tirou o Alessandro da cadeia. Aí o Alessandro diz: você me tirou da cadeia, mas o que eu senti por você foi gratidão e no fundo ainda restava algum carinho, mas depois de saber de tudo isso, o que eu sinto por você é nojo, é ranço e eu não quero mais ficar perto de você. E então ali o Alessandro coloca um ponto final na relação dos dois. A Ruby se humilha aos pés de Alessandro, se joga aos pés dele e diz que ela o ama demais e implora para que o Alessandro não fique ao lado daquela manca, se referindo a Maribel. O Alessandro diz que já tomou essa decisão e faz tempo e que não quer ver a Ruby em sua vida nunca mais. O Alessandro então decide ir embora. Nisso, a Ruby sai correndo atrás dele, descendo escada abaixo e começa a gritar: você não vai ser feliz sem mim, você não pode ficar sem minha beleza. E vai gritando, gritando. Quando de repente o Alessandro só escuta o baque da queda. E então ele se desespera porque vê que a coisa foi bem feia. Ele corre para perto da Ruby e relembra a cena do que aconteceu com a Sônia tempos atrás, onde ela perdeu a vida. A diferença agora é que o Alessandro está ali bem a tempo de poder socorrer ela. A Ruby então teve um dano muito sério aqui e o risco de vida também é enorme. A Cristina foi junto com o Caetano lá no hospital para tentar investigar o que de fato o Caetano tem. Até que então chega o Alessandro pedindo a Cristina autorização para operar a Ruby imediatamente. Cristina pergunta o que foi que aconteceu. Ele diz que não tem tempo para explicar porque a coisa é bem séria e pede para que ela lhe dê autorização. Quando ela diz que sim, o Alessandro sai correndo ali de um jeito, gente, para tentar fazer com que a Ruby não se vá. Bom, vamos dar uma quebrada no clima porque a coisa ficou bem séria e bem intensa agora. A dona Lola está provando seu vestido de casamento. Ela está radiante e feliz. Margarida e a Fernanda estão lá. Até que então a Margarida deixa sair que a Lola é muito fofoqueira, mas que todo mundo ali na vila a ama. A Lola diz que ela não é fofoqueira coisíssima nenhuma. Fernanda interrompe a conversa e diz que a tia Ruby sempre disse isso. Aí a Margarida defende e diz que a menina tem razão. Eu também não sou de dar ouvidos a Ruby não, mas ela também tem razão. E ali elas começam a conversar, se descontrair, uma briguinha, uma risadinha, só para dar um quebra, gente, no clima, porque vai ser bem intenso esse penúltimo capítulo. Lá no hospital, Marcos vai conversar com a Cristina e também com o Caetano. A Cristina está isolada, chorando e fala: Marcos, a minha irmã está muito mal e o Caetano, se referindo a ele, está doente. Aí, nesse momento, o Caetano aproveita para falar para o Marcos que a Cristina já sabe sobre o seu estado de saúde. Aí a Cristina diz que ela se nega a aceitar isso e pergunta para o Marcos se não há nenhuma esperança, se há algo a fazer. Aí o Marcos diz para a Cristina que ele lamenta bastante. Ele gostaria muito de que o Caetano pudesse viver muitos anos para podê-la fazer feliz. Aí então ela começa a chorar, abraçando então o Caetano. E Marco e Caetano se dão um olhar. Isso porque o Caetano já falou com o Marco, sabendo que o Marco ama demais a Cristina, para que ele cuide dela enquanto ele não estiver lá. Que quando acontecer o pior, que o Caetano seja os seus olhos, no caso o Marco seja os seus olhos, enquanto o Caetano não estiver mais lá. Como nem tudo é ruim, vamos para uma notícia boa. A Helena reuniu os pais de Heitor para conversar com eles sobre uma coisa que ela acabou de descobrir. Ela conta para a Elisa e para o pai do Heitor que ela está grávida. Aí eles a abraçam porque sabe que é um pedacinho do Heitor que está por vir. A Helena está tão emocionada, pelo menos ela mereceu, né, gente, esse final feliz, um pedacinho do Heitor. Aí então o pai do Heitor diz que onde quer que o Heitor esteja, ele está muito feliz. E a gente sabe que isso é verdade, né? Um dos maiores sonhos do Heitor era poder ter uma família. Aí então a Helena diz: bom, diante de tanta dor, saber desse bebê é como se ele continuasse com a gente. E todos eles ficam emocionados diante dessa revelação. E
tamanha perda também, né, gente? Enquanto isso, quando a Helena vai para casa, ela começa a chorar bastante porque ela queria desfrutar desse momento ao lado do seu grande amor. E então ela fica chorando, chorando e agradecendo a Deus por pelo menos ela poder ter um pedacinho dele. E então fica passando flashes na mente dela dos momentos bons que ela teve ao lado do galego. E um dos últimos pedidos que o Heitor fez para Helena é quando ele diz que ele quer começar uma nova vida e essa vida ao lado dela. Depois da cirurgia que ocorreu onde Alessandro operou a Rubi, ele está conversando com o Marco sobre o estado de saúde da Morena. Aí então ele vai falando que ele, depois de tudo que descobriu da Rubi, a única coisa que ele consegue sentir por ela agora nesse momento é pena. Marcos pergunta agora o que ele vai fazer, já que todo o sentimento que ele tinha pela Rubi acabou. O Alessandro diz que o que ele quer fazer no momento é ir procurar a Maribel. Ele é capaz de rodar o mundo inteiro para poder achar a Maribel, porque hoje ele tem certeza do que sente por ela, que ele está completamente apaixonado. Quando ele abre a porta do seu escritório para entrar em sua sala, a Maribel escutou toda a conversa, né? E ela fala que não precisa procurar muito, que ela está ali. Aí nesse momento, depois o reencontro deles dois acontece e os dois começam a trocar então os beijinhos. E então ela diz para ele que também ela tentou ir embora, tentou fugir e esquecer ele, mas ela não vai desistir dele, nem muito menos do que os dois sentem. E aí então os dois têm um final feliz. Bom, se você perdeu o último capítulo que foi postado aqui no canal, comenta o último capítulo que eu coloco na íntegra para que vocês possam ver por completo tudo que vai acontecer com exclusividade. Bom, agora falando da Rubi, pra gente finalizar aqui esse penúltimo capítulo, ela tá tendo alguns espargos quando ela de repente acorda e pergunta onde ela está. A Cristina diz que ela está no hospital. Aí então ela vai passando a mão em seu rosto e perguntando o que foi que aconteceu. Aí ela tá toda enfaixada e o Caetano aproveita para contar para ela que ela caiu e cortou o rosto. A Rubi pergunta o que foi que aconteceu com o meu rosto. Aí a Cristina diz, você tem que agradecer que você está viva. Aí então ela começa a perguntar o que foi que aconteceu. Aí a Cristina fala, olha, eu preciso te contar que muitas coisas aconteceram. Uma artéria se rompeu enquanto você estava em operação e tiveram que cortar a sua perna do joelho para baixo. Para a Rubi foi o fim do mundo, porque além de ficar com o rosto transformado, né, ela também perdeu uma perna. E ela começa então a gritar. Vem com a gente saber o que foi que aconteceu no último capítulo. Comenta aqui abaixo o último capítulo da Rubi, que eu coloco o link para que vocês possam assistir. Desde já, muito obrigada por sua audiência.